Olá, pessoal do nono ano. Nós vamos trabalhar hoje, gente, sobre os conflitos nos países da ex-União Soviética. Esse assunto de vocês começa aí na página 110, tá certo? Então, gente, a gente vai ver um pouquinho aí sobre a questão da Rússia, né? Todas as questões separatistas que a gente tem no território russo e também em outros países, como a Ucrânia, né? E outros que faziam parte aí da União Soviética, ok? Então, página 110. Página 110, ó, gente, começa dizendo o seguinte: as disputas étnicas, nacionalismo, têm causado sangrentos combates no interior das ex-repúblicas. A migração forçada promovida por Stalin nas décadas de 1930 e 1940, fazendo com que as repúblicas recebessem pessoas de diversas nacionalidades, especialmente russos, é a principal causa desses conflitos. Então, ó, o primeiro conflito que a gente vai ver é aí sobre a Rússia. Gente, a Rússia, como vocês sabem, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui sobre ela. Como vocês sabem, ela está presente em dois continentes, né? Ela faz parte aí do continente europeu e também faz parte do continente asiático. Dessa forma, a Rússia ela vai ser dividida aí pelos Montes Urais, que é justamente a fronteira entre Europa e Ásia, certo? Os Montes Urais que estão aí em território russo. Aí ele, como vocês sabem, também é o país mais extenso do mundo. A sua dimensão longitudinal, ou seja, de leste a oeste, é tão grande que abrange aí 11 fusos horários. Então, a Rússia, na verdade, ela tem várias províncias autônomas, tá? Como ela tem essa grande extensão leste a oeste, né, de 11 fusos, tem várias províncias que realmente querem se separar e querem ser países independentes. Então, são esses conflitos desses territórios que a gente vai começar a ver a partir de hoje. Claro, né, que a gente não vai conseguir ver todos os conflitos existentes na Rússia, mas a gente vai tentar ver alguns. A questão, gente, do território russo, né, como vocês sabem, ele é duas vezes maior o tamanho do Brasil. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A Rússia tem mais de 17 milhões, tá? Então, ó, no caso, aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. Essa quantidade, né, essa área toda, faz com que a gente não tenha aí um grande controle entre todas as províncias que existem lá, certo? Então, ó, a gente também tem áreas da Rússia que não são habitadas, que tem um grande vazio demográfico, como eu já falei para vocês em outras aulas, inclusive no oitavo ano também a gente chegou a comentar a respeito disso. Boa parte da Rússia, né, lá no extremo norte, tanto é congelada, que a gente, no caso, tem até um solo que a gente conhece como permafrost, que é um solo que realmente passa o tempo todo congelado, permanentemente congelado, ele não descongela, certo? A gente também tem uma área de florestas boreais, né, que são as florestas de coníferas, que a gente também chama de taiga, e essas florestas aí, no caso, elas também impedem boa parte da população de morar aí no extremo norte, tá certo? Aí, no caso, ó, a área que a gente tem da Rússia do lado europeu é apenas 40%, certo? 40% da Rússia fica na Europa, 60% fica na Ásia. Porém, do lado europeu, mora aí 80% da população. Ou seja, nesses 40% que tem do lado russo, mora 80% da população russa. E nos 60% do lado asiático, mora somente 20%. Então, a gente tem um grande vazio demográfico realmente na Rússia, enquanto a parte russa do lado da Europa, a gente tem uma população, digamos assim, que bastante populoso, tá? Então, 80% nesses 40% de território. Lembrando que a Rússia, né, é o maior país do mundo, então isso aí não dá para realmente ficar tão aglomerado, certo? Aí essa baixa densidade demográfica, né, faz com que a Rússia ela tenha aí menos de um habitante por quilômetro quadrado do lado asiático e do lado europeu apresente aí mais ou menos 8 habitantes, tá, por quilômetro quadrado, certo?
Aí aqui, ó, vamos fazer a leitura, né, sobre a Rússia. Aí na página 111, né, do livro de vocês. E vamos acompanhar, tá? Acompanhar aí no livro de vocês, página 111. A Rússia é o país mais extenso do globo, possuindo uma área de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a mais de 10% das terras emersas. Gente, essas terras emersas são as terras realmente continentais, são terras firmes, tá? Terras onde a gente realmente consegue pisar, ok? Aí aqui, ó, correspondendo a mais de 10% das terras emersas. Aí, no caso, como a gente tem a Rússia como sendo o maior país, significa que todos os outros países têm bem menos que 10%, ok? Aí, ó, cerca de um terço desse espaço faz parte do continente europeu e o restante estende-se pela Ásia. A linha que divide os dois continentes é representada pelos Montes Urais, que contém jazidas minerais importantes, principalmente o petróleo. A Federação Russa, seu nome oficial, é uma verdadeira colcha de retalhos herdada do Império Czarista da antiga União Soviética. Em seu território abriga 75 grupos étnicos diferentes, dos quais o russo é o mais numeroso, correspondendo a 82% da população. Então, ó, essas várias etnias que a gente tem aí na Rússia também são responsáveis aí por esses conflitos que a gente tem nessas províncias autônomas, tá? Aí aqui, continuando. Tamanha diversidade étnica acarreta o desejo de independência de algumas repúblicas. No norte do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, que a gente vai ver o conflito aí, gente, que a gente tem no Cáucaso, tá? O que gera conflitos internos na Federação Russa. Na década de 1990, a República da Chechênia, pertencente a essa região, guerreou com o exército russo para obter independência e acabou conquistando relativa autonomia. Nessa mesma época, Moscou tentou se aproximar do Ocidente, mas não foi correspondido. Como resultado, no segundo mandato de Vladimir Putin, a Rússia abandonou esse objetivo e retomou velhos posicionamentos, como exercer controle maciço de sua vizinhança imediata, obter igualdade militar com as principais potências, China, União Europeia, né, que a gente já estudou, que são aqueles 27 países, com a saída do Reino Unido ficou 27, né, e Estados Unidos, que é a maior potência mundial, e figurar como membro de uma ordem mundial multipolar. Então, ó, vocês sabem que a Rússia, ela participa aí daquele grupo que a gente chama de G8, né? Que são os 7 países mais ricos, mais a Rússia. Então, a Rússia realmente está presente aí como uma potência militar, né? E uma potência também econômica. Pessoal, aqui na página 112, ó, diz assim: a região do Cáucaso é rica em petróleo e as exportações de petróleo e de gás natural representam quase 25% do total do PIB da Rússia, que no caso é o Produto Interno Bruto, né? Aproximadamente 3/4 da produção de petróleo são retirados dos poços existentes na Sibéria. A Sibéria, no caso, gente, fica do lado asiático, tá? Da Rússia. O restante advém da região caucasiana. Desde o fim do socialismo, baixo nível tecnológico empregado na extração do petróleo implicava no obstáculo para o maior aproveitamento das grandes reservas petrolíferas do território. Na base das exportações estão também o carvão, o alumínio, o níquel, o ouro, a prata, o diamante, a madeira e o cobre. Esses são os produtos do setor primário, que por não envolverem necessariamente a utilização de tecnologia de ponta, acabam aumentando a dependência de tecnologias e de produtos industrializados de outras regiões. Nessa região, 74% dos habitantes vivem em áreas urbanas. Na Rússia, é comum encontrar cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Dessas cidades, a mais importante é Moscou, com mais de 10 milhões de habitantes, seguida de São Petersburgo, importante centro industrial têxtil e metalúrgico, com uma população de 5 milhões de habitantes. São importantes também Nizhny, Novgorod e essa outra aí, tá?
Apesar das mudanças que ocorreram no setor industrial e dos investimentos aplicados principalmente nas indústrias de bens de consumo, as indústrias de base ainda predominam na Rússia. Gente, indústrias de base a gente viu lá no 7º ano, que são as metalúrgicas, siderúrgicas, são realmente as indústrias mais pesadas, tá? Petroquímicas, então são indústrias de transformação, ok? Continuando aqui, ó. Apesar das mudanças que ocorreram no setor industrial e dos investimentos aplicados principalmente na indústria de bens de consumo, as indústrias de base ainda predominam na Rússia, que no caso é o finalzinho aí desse texto falando sobre a Rússia. E agora a gente vai falar exatamente sobre o conflito, tá? Que é o separatismo checheno. Gente, a Chechênia é uma região autônoma aí da Rússia, certo? Então, a gente tem várias províncias autônomas na Rússia, a gente tem várias regiões que realmente querem ser independentes e querem se transformar em países. Então, a Chechênia é uma delas. A Chechênia, inclusive, decretou aí a sua independência, mas não foi reconhecida até hoje, tá certo? Então, a ONU não reconhece a Chechênia como país, todos os outros países também não fazem esse reconhecimento. Então, para todos, a Chechênia ainda faz parte da Rússia, ok? Então, a gente vai entender agora esse conflito, vai entender por que, né, que eles querem se separar e também o porquê isso ainda não aconteceu, certo? Vamos fazer a leitura aí na página 112. Separatismo checheno. Como vimos, a Rússia é uma federação de repúblicas e províncias autônomas, dentre elas a Chechênia, que se caracteriza pela população de maioria muçulmana e que declarou sua independência em 1991. Foi invadida em 1994 por tropas russas que tentavam restaurar a ordem constitucional, dando início a uma guerra que durou 2 anos e deixou como saldo 80 mil mortos. Então, ó, como vocês conseguem ver, né, a Chechênia declarou independência em 1991, juntamente, né, com todas as outras repúblicas que decretaram sua independência após o final da União Soviética. Então, em 1991, a Chechênia declarou sua independência da Rússia, porém, né, as tropas russas entraram em ação e não permitiram aí esse separatismo. Então, realmente, a Chechênia continua fazendo parte aí da Rússia, apesar de não se considerarem dessa forma, tá? Então, ó, em 1994, a gente teve aí essa guerra, no caso, que é reconhecida mesmo como guerra civil, né? Porque está dentro do território russo. E essas tropas russas, no caso, entraram aí em ação para evitar esse separatismo checheno. E o saldo foi esses 80 mil mortos, tá? Foi uma guerra aí, no caso, sangrenta. Foi um conflito realmente armado. Aí aqui, ó. Desde então, essa região vem lutando por sua independência. Em 1996, guerrilheiros chechenos invadiram a República Autônoma vizinha do Daguestão. Gente, o Daguestão é uma província vizinha à Chechênia, tá? Que fica aí próximo ao Mar Cáspio. Então, o Daguestão também, apesar de ser uma região autônoma, ela também tem movimentos aí separatistas, tá? Não tão intensos quanto o da Chechênia, mas tem, porque eles, no caso, têm a maioria islâmica, né? A maioria é realmente muçulmana. Então, os chechenos, os guerrilheiros chechenos, invadiram aí o Daguestão a fim de fazer um único Estado islâmico, ou seja, de se juntarem para realmente se tornarem um país, né? Com essa religião islâmica, ok? Aí aqui, ó, continua dizendo o seguinte. O território checheno situa-se em posição interessante na rota de um dos principais oleodutos russos até o Mar Cáspio, por onde passam importantes produtos como o petróleo produzido no Azerbaijão, país que faz parte da CEI. Isso justifica o empenho da Rússia em mantê-lo sob seu domínio. Além disso, o separatismo da Chechênia representa ainda uma ameaça ao domínio da Rússia sobre outras repúblicas autônomas, que a tomariam como exemplo. Então, ó, a Chechênia, no caso, gente, ameaça a Rússia, né? Porque, no caso, se a Chechênia realmente conseguir a sua independência, isso dá, digamos assim, que uma força maior, né, para as outras províncias que também querem ser independentes.
Então, por isso que, de fato, a Rússia não abre mão para que outras províncias também não tomem e façam a mesma coisa, tá? Não tomem o mesmo caminho. Aí a gente tem aí, ó, falando a respeito do Azerbaijão. Gente, o Azerbaijão, ele tem aí, no caso, uma grande produção de petróleo, né? E o petróleo que existe no Azerbaijão é o suficiente, né, para que a Rússia não permita que o Azerbaijão saia da comunidade dos Estados Independentes. O Azerbaijão já pediu para sair, no caso ele não é mais um membro efetivo, ele é apenas um membro observador, continua fazendo parte da comunidade dos Estados Independentes, mas somente como membro observador. A Rússia não permite devido a esses oleodutos, tá certo? Continuando a leitura aqui, ó. Recentemente, alguns indícios apontam a possibilidade de terroristas chechenos receberem apoio da rede terrorista islâmica Al-Qaeda. Em 2004, o sequestro e o assassinato de crianças de uma escola do interior da Rússia, promovido por terroristas chechenos e árabes, reativaram com grande força o clima de tensão. De lá para cá, a possibilidade de fim para esse conflito se torna uma incógnita, que cada vez mais acumula lamentáveis sinais de ódio, sangue e terror. Então, ó, gente, de fato, a gente não tem aí uma definição, né, para o fim desse separatismo aí checheno, para o fim desse conflito que existe realmente aí na Rússia, tá certo? Aí a gente tem aí um mapa mostrando a localização da Chechênia. Tem aí o Daguestão, ó, que foi a província vizinha onde eles invadiram, né? A fim de fazer um único país. A gente tem também aí, ó, a Ossétia do Norte e a Ossétia do Sul, que a gente vai ver sobre a Ossétia do Sul nesse capítulo ainda, falando aí a respeito dos conflitos na Geórgia. E também nós vamos ver outros conflitos, tá, gente? Como a Crimeia e outras coisas. Mas agora nós vamos ver aí a questão da Revolução Laranja, que no caso foi uma revolução que aconteceu aí na Ucrânia, tá certo? Então foram conflitos aí referentes à eleição que a gente teve na Ucrânia. Vamos entender. Vamos fazer a leitura, ó. Um recente exemplo da luta pela hegemonia sobre antigas repúblicas soviéticas foi o caso da Revolução Laranja. Em 2004, nas eleições presidenciais da Ucrânia, houve uma fraude para evitar que o candidato pró-União Europeia chegasse à presidência. Gente, o que quer dizer isso? Tinha um presidente, né, no caso Viktor, que ele queria chegar à presidência, mas dessa forma colocar aí a Ucrânia como um país membro da União Europeia. Como vocês sabem, a Ucrânia fazia parte da União Soviética e os russos, no caso, interferiram aí nessa questão, tá certo? A gente tinha aí as pessoas que eram do partido pró-russo, que não queria que a Ucrânia participasse da União Europeia, e tinha as pessoas que apoiavam aí o partido pró-europeu, que realmente queriam a eleição, né, queriam aí que Viktor, no caso, ganhasse essa eleição para que a Ucrânia fizesse parte da União Europeia, tá certo? Só que o que aconteceu? Em 2004, quando teve essa eleição, a gente teve aí uma fraude, tá? E passou a chamar isso de Revolução Laranja, porque as pessoas que protestavam, elas vestiam laranja, que era a cor do partido, tá certo? Aí aqui, continua a leitura, ó. O partido pró-russo usou de todas as artimanhas para evitar que Viktor ocupasse o poder em Kiev, até envenená-lo. Gente, Kiev é a capital da Ucrânia, tá? Então, ó, envenenaram Viktor a fim de que ele não ganhasse realmente a eleição, que ele morresse, né? E também teve aí vários protestos, várias coisas por causa dessas fraudes. Então, houve uma nova eleição. Na verdade, não uma nova eleição. Houve um plebiscito, que no caso foi aí pedindo a opinião da população. Se a população queria que realmente Viktor tivesse essa vitória, né? No caso, se houve realmente fraude ou não. E no caso, nesse novo plebiscito, teve a vitória do Partido Europeísta. No caso, Viktor ganhou, certo? Aí isso representou também a vitória do povo ucraniano sobre as lideranças corruptas pró-Rússia em seu país. Uma mudança que abalou a região.
Confrontos semelhantes entre pró-russos e pró-europeus reproduziram-se em outras repúblicas, dentre elas a Geórgia. Gente, a gente ainda vai ver o conflito da Geórgia, tá? A gente vai entender isso nas próximas aulas. Ó, quando a gente fala nessa questão aí de que a Revolução Laranja e tal, então ela teve resultados positivos, na verdade, mais à frente, em 2013, a gente viu que esses resultados não foram tão positivos assim. Tanto é que o presidente eleito ele foi destituído do poder. Essa explicação aí tá nesse quadrinho aí amarelo, tá? Esse quadrinho inbox da página 113 de vocês, que diz assim, ó. Em novembro de 2013, a tentativa de aproximar a Ucrânia da Rússia, em vez de levar à assinatura de um acordo com a União Europeia, deflagrou uma crise sem precedentes no país. Houve muitas mortes e o então presidente Viktor foi destituído do poder. A população dividida entre pró-russos e pró-União Europeia tentava sobreviver a ataques de ambos os lados, com militantes armados e forças do exército. Na Crimeia, um referendo decidiu que a região pertencia à Rússia, agravando ainda mais a situação. Internacionalmente, um abismo está sendo aberto entre a Rússia e as potências do Ocidente, com sanções e quebras de acordos de todos os lados. Aí aqui, ó, nós temos uma imagem mostrando aí os grupos étnicos presentes na Crimeia. A gente vai ver essa questão aí da Crimeia, gente, em outras aulas, tá certo? Aí aqui diz assim, ó, a Rússia mantém uma grande base naval na cidade de Sevastopol, na Crimeia, onde está baseada sua frota do Mar Negro. Aí a gente tem aí os grupos étnicos que tem na Crimeia. 58% são de russos, né? A gente tem aí 24% de ucranianos e 12% de tártaros, tá? Então, ó, essa relação aí, no caso, entre essas etnias, faz com que a gente também tenha conflitos e conflitos armados, né, inclusive, aí na Crimeia, tá, gente? Que é uma região aí que pertence à Rússia, né? Mas que, na verdade, é uma região de conflito aí entre Rússia e Ucrânia, ok? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai ver aí sobre a região do Cáucaso e também vamos ver alguns conflitos aí na Geórgia. Aqui, ó, na página 115, gente, página 115, ó, essa página aí que tem a seção Aprofundar para Conhecer, a gente tem um texto complementar falando aí sobre a crise na Ucrânia. Então, é um texto, gente, que realmente vale muito a pena vocês fazerem a leitura, porque também fala sobre esse referendo na Crimeia. E com certeza a gente vai usar esse texto nas nossas próximas atividades, certo? Então, façam a leitura desse texto, inclusive façam anotações ou então grifem realmente algumas partes que vocês acharem importantes, porque nas atividades de classe, essa leitura vai ajudar você a responder de forma mais precisa e objetiva, tá certo? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.